Fala galera, questão número 6 da prova da UFPR. Ela trabalhava aí com o conceito de triângulo, área de triângulo, e também com função do segundo grau, né? Dizia assim: considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. No plano cartesiano sejam P e Q as interseções do gráfico de f com o eixo x, ou seja, nada mais do que as raízes dessa função, sendo R igual a AB, um ponto no gráfico de f, ou seja, um par ordenado que pertence, né, par ordenado que pertence ao gráfico, ou à parábola dessa função f de x, com b maior que zero. Ele está dizendo que o y é positivo, ou seja, para cima do eixo x. Assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. Galera, extremamente simples a questão, né? Óbvio, se na hora você está nervoso, acaba até dando uma dificultada, mas tranquilo, né? Vou fazer um esboço aqui, vamos ver. Vamos supor que eu tenha aqui. Opa! Vamos supor que eu tenha aqui o meu eixo x, né? Só de olhar para a função, o a é negativo, a gente sabe então que a parábola está com a concavidade para baixo, a gente vai ter algo assim, de tal forma que ele já disse para nós que esse é o ponto P e esse é o ponto Q. Óbvio que se você trocar não vai fazer diferença nenhuma. Por que é importante a gente entender essa parte, né? Porque quando ele for fechar o triângulo PQR, isso aqui, ó, esse pedaço aqui vai ser um dos lados do nosso triângulo, né? Ou seja, ele quer que você escolha um outro ponto dentro da parábola para cima do eixo X para fechar um triângulo. Isso aqui, de certa forma, vai ser a base do nosso triângulo. Para que eu tenha o maior triângulo, ou a maior área possível, né? Vamos lembrar como é que eu calculo a área do triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Se eu já vou ter a minha base pré-determinada, ela já está definida, que são as raízes, a única coisa que eu posso fazer é mudar a minha altura. Pensando aqui dentro da minha parábola. Eu tenho infinitos pontos, né? Infinitos pares ordenados que eu poderia pôr. Conforme você vai subindo, olha, repare, vou marcar um ponto aqui. Se eu fosse fechar um triângulo, ele tem uma certa altura. Se eu mexo um pouquinho mais, outra altura. Outra altura. O ponto que ele vai querer é aquele que tiver a maior altura, para eu ter a maior área, né? E aí quando eu vou no ponto mais alto da parábola, esse ponto ele recebe o nome de vértice, né? Eu posso calcular então o seu x vértice. Desculpa, o seu y vértice. Então, basicamente, eu só preciso descobrir quem é o vértice, né? Para poder calcular essa área. Basicamente, vamos calcular as raízes para achar o ponto P e o Q. Para eu achar as raízes, posso usar Bhaskara ou soma e produto, né? Nesse caso ali, vai dar soma igual a 6 e o produto igual a 8. Dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 8. No caso aqui, a gente vai ter então, eu vou colocar o ponto P e o ponto Q, para deixar esquematizado. A gente já sabe que a ordenada é 0. Só vamos descobrir quem são as raízes. Fala para mim, dois números que somados dão 6 e o produto dá 8. No caso, vai ser o 2 e o 4. Repare que 2 mais 4 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Professor, eu não sou muito de treinar essa parte aí de soma e produto. Não tem problema. Faz por Bhaskara, porque Bhaskara resolve sempre, independente dos números, se são feios ou se são bonitos. Ok? Se eu quero construir um triângulo, eu já sei que a base desse meu triângulo. Opa! Já sei que a base desse triângulo ele sai do 2 e vai até o 4, ou seja, a base vai ser 2. Eu só preciso descobrir quem é a altura, que vai ser o vértice dessa minha parábola. Eu posso, não tem problema nenhum, usar a fórmula de y vértice igual a menos delta sobre 4a. Eu posso fazer isso. Um jeito que eu gosto de fazer é que se eu conheço as raízes, eu consigo calcular o x vértice. O x vértice sempre vai ser a metade ou a média das raízes. Eu posso somar 2 mais 4 e dividir por 2. Por quê? Porque ele vai estar bem no meio, né, das duas raízes. 2 mais 4 dá 6, a gente já sabia que a soma era 6, divididos por 2, que vai dar 3. Professor, eu poderia usar então menos b sobre 2a? Vai dar o mesmo resultado, tranquilo.
achando o x vértice. Para achar o y vértice, você pode usar a fórmula que eu falei, mas eu gosto de fazer assim, ó. Calculo o f de 3, que vai dar boa. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 8. Vai dar menos 3 ao quadrado, que dá 9, mais 6 vezes 3, que vai dar 18, menos 8. Menos 9 com menos 8 dá menos 17. Menos 17 mais 18, 1. Isso significa que a altura do nosso triângulo, vou colocar aqui, essa alturinha, é igual a 1. A altura é igual a 1, já pode calcular a área usando a formulazinha ali, que é o que ele queria, né? A área é igual, base vale 2, vezes a altura que vale 1, divididos por 2. 2 vezes 1 dá 2, divididos por 2, resultado 1. Opção A da questão que a gente tinha ali, tá certo? Espero que tenha ficado clara a resolução para vocês. Eu fiz bem, passo a passo. Obviamente, conforme você vai treinando, vai ficando mais rápido alguns raciocínios ali. Tá certo? Então é isso, até uma próxima questão. Grande abraço.